Olá, eu sou Paula Paz, do Papo de Meteorologia, e hoje nós vamos falar sobre a formação desse ciclone na costa do Brasil. Convidamos o meteorologista Giovanni D'Olive para conversar com a gente. Olá, Giovanni. Olá, prazer estar aqui e poder falar desse sistema aí. Giovanni, a Marinha e outros órgãos oficiais emitiram uma nota falando sobre a formação desse sistema. Fala um pouco para a gente sobre esse sistema. Ele é incomum. E o que faz dele um sistema incomum? Normalmente, os ciclones que se formam aqui na costa brasileira são ciclones extratropicais. O que significa isso? Que são ciclones típicos de regiões fora dos trópicos, onde a gente tem misturas de massa de ar fria misturando com massa de ar quente. Esse ciclone vai começar assim, com essa característica, vai formar uma frente fria, que é típico de ciclones extratropicais, mas ao longo do ciclo de vida dele, ele vai adquirir características de ciclones não extratropicais, porque ele vai começar a ter um núcleo mais quente, e isso faz dele um ciclone subtropical, e se esse núcleo quente fica mais profundo, vai se aprofundando, ele pode adquirir características tropicais. Muitas vezes surge o nome furacão no meio. Por quê? Porque furacões são ciclones tropicais. Mas o fato desse ciclone começar a ter um núcleo mais quente não significa necessariamente que ele pode ser classificado como furacão. A gente tem que acompanhar a evolução dele, esse núcleo, e também a intensidade dos ventos que ele vai gerar. Então, por enquanto, não se fala em furacão. A gente fala num ciclone que deve adquirir características subtropicais, talvez algumas características tropicais ao longo do seu ciclo de vida. Outra característica incomum é que alguns modelos colocam o movimento dele não para leste, se afastando do continente, mas em certo momento do ciclo de vida, ele indo em direção ao continente, o movimento para oeste. Isso também não é típico e a gente vai ter que acompanhar para ver se isso realmente se confirma. Giovanni, e quais os impactos que esse sistema pode causar ao continente? Olha, no continente, pouco impacto. Tá? A gente espera alguma chuva, mas nada além do que uma frente fria causaria. Aliás, é a frente fria que vai causar chuvas no continente, frente fria formada por esse ciclone. E essas chuvas devem acontecer com intensidade um pouco mais forte entre o Espírito Santo, leste de Minas Gerais e também em algumas áreas da Bahia. No litoral é que deve ser sentido um pouco mais, não só em termos de chuvas, mas também um pouco de vento e o mar bastante agitado. Tá? Então a gente deve ter ressaca ao longo dessa semana, principalmente em áreas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Giovanni, e quais os cuidados que a população dessas áreas devem tomar? Em primeiro lugar, a população que vive em áreas onde tem conhecimento, que já teve problemas de, por exemplo, inundação, e sabe que vai ter chuva forte, né? É importante acompanhar as previsões para a sua localidade, então deve estar atenta, caso tenha conhecimento de que mora numa área de risco, por exemplo, de alguma inundação. Tá? A chance de que isso aconteça é pequena, né? Mas ela pode acontecer nessas áreas onde eu indiquei que pode chover um pouco mais, entre Espírito Santo, norte, nordeste, leste de Minas Gerais, e talvez em algumas áreas da Bahia. Né? Mas o detalhamento dessa previsão, ela só é possível mais para frente, quando a gente chega mais perto dos dias de previsão mais forte. Então, primeira coisa é se informar da previsão do tempo, do volume de chuva previsto, e se informar se você mora numa área de risco. Aí, procurar saber com a Defesa Civil quais medidas devem ser tomadas. Excelente, Giovanni. Obrigada pela participação e vamos ficar acompanhando, então, para ver o desenrolar desse sistema. Obrigada e boa noite. Boa noite, obrigado pela oportunidade. É um sistema bem interessante, vale a pena acompanhar de perto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.